Quero lembrar do nosso WhatsApp. Nosso número é o 991515902. E hoje, olha só, nós vamos falar sobre o LER, que é lesão sobre esforço repetitivo. Vamos falar também sobre tendinite e, além disso, a postura. Assim, como a má postura pode prejudicar a nossa saúde daqui a um tempo, ou se você já está sofrendo com alguma dor, com alguma coisa, pode ter sido pela postura que você carregou muito peso na mochila ou sentava errado na hora de trabalhar, tá bom? E para isso, nós estamos aqui com o Maderson Mader, ele que é ortopedista. Maderson, obrigado pela presença e pela vinda aqui ao programa. Eu que agradeço o convite, Evandro. Bom, então já vamos começar explicando o que é LER, lesão por esforço repetitivo. Pois é, Evandro, LER, como o nome já diz, é lesão por esforço repetitivo, que quando está relacionado ao trabalho, muita gente chama de DORT, né, que é o distúrbio muscular relacionado ao trabalho, que na verdade é um termo genérico, né, que englobam aí uma série de condições osteomusculares, envolvendo também as tendinopatias, e isso pode ser que afete, né, a qualidade de vida dessas pessoas. Então basicamente, o LER está associado à repetição de movimentos que acontecem dentro de um trabalho, de uma empresa. Por exemplo, mexo muito em mouse ou teclo demais, aquilo pode me gerar uma lesão. Principalmente esse último exemplo é o exemplo clássico, né? O paciente que tem um hábito que fica por horas e horas sobre um teclado. E principalmente quando a extensão do punho forçada, sem um amparo na parte anterior, isso força os tendões na porção lateral do cotovelo, que a gente chama de epicôndilo, gerando as epicondilites, né? Sendo a epicondilite lateral a mais frequente. Rapaz, então esse suporte que tem na beira do teclado ou no mouse também, de fato isso ajuda a evitar esse LER? Exatamente, dentro dos conceitos de ergonomia para ajudar essas pessoas no trabalho a ter uma qualidade de vida e também não sofrer tanto desse mal. Então, olha, se você de casa acha horroroso usar isso igual a mim, use mesmo sendo chato, né? Você já que usa, continue usando que tá tudo certo. Mas se você acha ruim, que atrapalha, use atrapalhando mesmo assim, porque pode te evitar aí uma lesão por esforço repetitivo. Agora, esse LER é para a vida toda? Tem tratamento? Ele some, acaba de fato? Quando realmente relacionado ao trabalho, Evandro, vai durar enquanto a pessoa manter os maus hábitos, né? A má postura, porque esses três temas que a gente está conversando sobre hoje, acaba que eles têm uma relação entre eles, tanto a má postura quanto a tendinite como o LER, né? Como eu falei, é um termo genérico. Então, assim, enquanto a pessoa mantiver esses hábitos ruins, vão acabar que esses sintomas permanecerão. Rapaz, que legal, hein? Que legal não, assim, que legal saber disso, no caso, né? Não que legal o LER por si só. Agora, eu imagino que muita gente deve confundir o LER com tendinite, mas tendinite a gente fala daqui a pouquinho, porque você falou assim, o LER quando de fato foi causado no trabalho e tal, então existem outras formas de desenvolver isso também. Exatamente. Por exemplo, é um termo bem amplo, né? Por exemplo, se o indivíduo ele trabalha, por exemplo, como carteiro, anda o dia inteiro e ele desenvolve uma talalgia, uma dor na região plantar, no calcâneo, a gente poderia também considerar como... Isso aí é dor no calcanhar? Como LER, exatamente. Traduzindo, isso aí é dor no calcanhar. Que a gente chama de fascite plantar, que nada mais é que uma inflamação num tecido facial que fica ali na região plantar, né? E acontece muito por encurtamento do gastrocnêmio, né, da musculatura da panturrilha, e pode ocorrer em indivíduos até mesmo jovens que têm atividade, com sobrepeso, que têm atividades de alta demanda em termos de deambulação e trabalhos como o que eu citei de carteiro, que anda durante o dia inteiro, entendeu? Então, assim, o legal é ressaltar que isso também dá em jovens, por exemplo. Aliás, Maderson, eu tenho reparado a quantidade de pessoas que sofrem com esse tipo de lesão. E é uma dor que incomoda, de fato, né? É uma dor que é aguda, dói, se a pessoa não tratar. Pode causar algum problema maior, além só da dor? Pois é, se não tratado inicialmente, a tendência com os maus hábitos é a evolução da patologia, né?
primeiro um quadro inflamatório que se instala, que ele pode gerar depois a tendinite, né, a tendinose, que já é a parte degenerativa, já é o quadro degenerativo, que já é difícil já de um retorno à sua anatomia normal. E até rupturas do próprio tendão. Isso aí pode acontecer com a não orientação do paciente em relação às suas funções trabalhistas. A tendinite é uma evolução do LER? É um LER não tratado? Tendinite está dentro do conceito do LER. LER é um conceito amplo. Entendi. Entendeu? Que pode ser, como eu citei, do calcanhar, da fascite plantar, pode ser do ombro, né? Pode ser do punho, enfim. Já a tendinite já é inflamação do tendão. Tudo que é ite na medicina é inflamação. Tendinite, inflamação do tendão. Apendicite, apendicite. Então, bursite, inflamação da bursa. Apendicite, inflamação do apêndice. E por aí vai. Tendinite, inflamação do tendão. Tendinite especificamente é o quê? Então, tendinite, como eu falei, é inflamação do tendão. Nós temos tendões, tanto no ombro, né, principalmente os tendões do manguito rotador, né, composto por 4 grupos de tendões, né, tanto subescapular, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, que podem inflamar e causar dor no ombro. A gente também tem tendões ao nível do cotovelo, né, que a grande maioria vai se dar as epicondilites, tanto do lado lateral, que já foi conhecido como a tendinite do tenista, né, principalmente pelo movimento de backhand, e também a tendinite do lado medial do cotovelo, e que também é chamada de tendinite do golfista. Mas a gente sabe que essas tendinites estão mais relacionadas com as pessoas em atividade de trabalho, principalmente digitadores e cozinheiros, do que propriamente nesses esportistas. E também tem as tendinites ao nível do tornozelo e do joelho. E tem na canela, né, também? Tem na canela, porque eu sofro com a minha tendinite na canela. Algumas pessoas sofrem de canelite, né, principalmente ao correr, os sintomas se intensificam e, por vezes, exige tratamento, repouso e, casos mais radicais, até mesmo imobilização. Agora, também, a tendinite, a inflamação nos tendões, também causado por repetição de correto? Uma repetição de movimento causa muito. Principalmente o movimento incorreto, inapropriado. Rapaz, então tem a questão do movimento incorreto. Principalmente esse caso que eu citei, dos digitadores, que eles atuam com a extensão do punho. Aí e eles sobrecarrega, né? Sobrecarrega os tendões na sua origem, que é o nível do cotovelo, dando epicondilite lateral. Mas aí você citou, por exemplo, os tenistas e os golfistas. Existe reforço muscular para ajudar a evitar também os tendinites? Na verdade, o tratamento conservador nesses casos, né, basicamente gelo, né, a crioterapia, os anti-inflamatórios não esteroidais e fisioterapia. Tem alguns alongamentos que são bem interessantes de fazer, principalmente a tendinite lateral, que seria a hiperpronação do antebraço, esse movimento que eu estou fazendo aqui na tela para vocês, com a ajuda do membro contralateral. Isso ajuda a alongar as estruturas que estão inflamadas, né, e degeneradas, que na verdade é o termo mais correto. E isso ajuda em pelo menos 90% dos casos desses pacientes. Em casos mais avançados, a gente até pode partir para algumas infiltrações, que seriam medicações que a gente infiltraria na região próximo ali do epicôndilo lateral, que é essa estrutura onde se originam alguns tendões, e essas medicações trariam um efeito benéfico, mas que não pode ser que ainda haja o retorno da sintomatologia. Mas essa infiltração é de quê? É um remédio? Normalmente é uma medicação que tenha corticoide associado a um anestésico local. Sim. A gente faz uma associação das duas composições e infiltra ao nível do cotovelo, mas também dá para infiltrar a nível do ombro, entendeu? Então, assim, isso ajuda, mas eu não costumo passar isso de primeiro para os meus pacientes. Eu prefiro optar por um tratamento fisioterápico, de alongamentos, por vezes reforço da musculatura, no caso do ombro, a musculatura do manguito rotador, e caso ele fique refratário ao tratamento, partir para uma infiltração.
Tem gente que tem tendinite, por exemplo, aí fica uma bola, um caroço. Essa elevação é o quê que fica na pele? Muitas vezes não é a tendinite. Isso que você especificou é muito mais comum do cisto sinovial, né, que é uma bolsa de líquido que vai se acumulando ao longo do tempo, por vezes diminui, por vezes aumenta, entendeu? Que, na verdade, na maioria das vezes não dá sintomatologia nenhuma, mas em alguns casos o indivíduo, né, os pacientes se queixam de dor, e aí é necessário um tratamento, na maioria das vezes também conservador, em poucos casos Mas isso também é causado por repetição de movimento? O atrito ele ajuda no desenvolvimento, porque ocorre aí uma secreção de líquidos, né? E aí dentro de uma bolsa que fica represando esse líquido. Que por vezes estoura por si só, a bolsa estoura e o paciente se livra daquilo, mas com bastante recidiva. Que legal. E, ó, inclusive, a tendinite ou LER, contusão, né, por esforço repetitivo, causa muito também, falando de empresas, né, atestado médico. Muita gente fica fora para ter que tratar. Até por isso algumas empresas contratam, eu não sei se é fisioterapeuta que faz esse tipo de serviço, desculpa a minha ignorância, mas vai lá na empresa e aí faz todo mundo levantar, alongar e tal. Fisioterapeuta, não é? As empresas, as grandes empresas, elas têm um médico do trabalho que ficam responsáveis por avaliar as condições de trabalho e o que pode estar causando alguma comorbidade nos trabalhadores dessa empresa específica. Você até citou uma coisa interessante, Evandro, que é a questão de falta ao trabalho por conta dessas lesões. Realmente tem sido um problema até de saúde pública, né? Porque a falta ao serviço, né? Faz com que haja um prejuízo econômico, não só para a empresa, que aqueles indivíduos trabalham, mas se você olhar um aspecto macro, a questão não é prejuízo econômico para o país, né? É verdade. E não tem como, né? Assim, se eu tô com uma inflamação enorme, muito grande, e tem que digitar, simplesmente eu não vou conseguir digitar, porque aquilo me causa muita dor. É mais ou menos como se fosse um jogador de futebol que tem uma lesão muscular e tem que ter uma explosão ali para correr, ou pegar a bola, ou fazer um gol. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho que mexer meu dedo para digitar e não consigo. Então, basicamente, a pessoa tem que ficar em casa para tratar. Eu divido, basicamente, o tratamento da fase aguda, que é aquela fase onde o indivíduo não suporta nem o toque e a mobilização da articulação. Aquele que já passa da fase aguda, já está numa fase mais apta à realização de um alongamento, uma fisioterapia mais específica. Então, são duas abordagens distintas. A primeira é repouso e, por vezes, até imobilização, gelo, ajuda bastante essas pessoas. A Rosiane, que eu acho que é uma ótima pergunta, visto que estamos numa geração em que, celular, né, o tempo todo. E a Rosiane escreveu: percebi que quando eu estava usando muito o celular, meu dedo polegar ficava dormente, ou como se não estivesse sentindo. Isso é esforço repetitivo, não? Causa tendinite ou não? Olha, não dá para estabelecer uma relação direta de causa e efeito se a dormência do polegar está relacionada à atividade de digitação, né, do celular. O que pode é a gente poder raciocinar em relação a isso. Só com esse relato eu ainda não consigo dar um diagnóstico preciso. É muito superficial, né? Mas assim, o uso de celular... O uso de celular, ele está relacionado a um tipo de tendinite, como a gente estava falando no bloco anterior, que até tem um nome específico que foi do autor que a descreveu, que é a tendinite de De Quervain, que nada mais é que uma inflamação atenosinovite, que envolve também inflamação da sinóvia, né, do primeiro compartimento extensor do punho, que fica próximo, um pouco abaixo aqui do polegar. E isso tem ocorrido muito mesmo, né? Principalmente nessas pessoas que ficam o dia inteiro com o celular digitando e tal, e tem uma associação direta com esse tipo de tendinite. Isso pode afetar também, e aí não só a questão da tendinite, a postura do pescoço, porque assim, geralmente quando a gente olha o celular, a gente fica olhando para baixo, né? Isso pode causar algum problema também aqui, nessa região? Pô, exatamente, Evandro. Você tocou num ponto que, assim, praticamente é epidemia hoje, né? As cervicalgias, né? As dores na cervical,
e o hábito das pessoas em digitar com uma cervical bastante fletida. Isso aí, ao longo do tempo, pode trazer até consequências na coluna cervical, principalmente as discopatias, né, as alterações dos discos intervertebrais. Então, assim, basicamente, não só o celular, mas também o monitor do computador ou da televisão, é importante a gente sempre olhar ou reto ou até 15, 20 graus abaixo do nosso olhar, né? Muito abaixo pode acabar afetando tanto a questão muscular como, a longo prazo, a questão de discopatias, né? Que são doenças do disco intervertebral. Legal. Bom, vamos falar agora um pouquinho de postura, doutor. Porque... acho que, já que a gente falou muito de trabalho e tal, depois a gente fala um pouquinho de mochila em criança. A postura ao sentar no trabalho pode ajudar também ou prejudicar alguma dor na coluna, alguma coisa no pescoço, alguma coisa em outras partes do corpo? Pode sim, Evandro. O ideal é que a poltrona, o banco, ele seja de acordo com o perfil do cliente, da pessoa que esteja sentado nele, né? A gente não pode ter o mesmo banco, achar que ele é válido tanto para um perfil de um jogador de basquete, como de uma ginástica olímpica, que são normalmente são mais baixinhas, né? Enfim, o ideal é que a gente se sente de uma postura ereta, com os ombros para trás, né? Mantendo tanto a lordose da região lombar, com os dois pés paralelos ao solo, apoiados ao solo, para que a gente não sobrecarregue também a região lombar. Legal. Aqueles elásticos que usam aqui assim, se eu quiser comprar e usar, aquilo ajuda para poder ficar assim ou... Não vai ter benefício não, mas a não ser que você esteja sobrando dinheiro e queira gastar. Legal, entendi. Então é melhor não comprar. Agora falando de mochila, porque assim, a gente também a gente tem um público muito jovem, não só criança, mas você que ainda estuda, tem 16, 17, 18 anos, ou que vai trabalhar até, né? Você vai trabalhar com laptop, computador, muita coisa na mochila. Isso pode afetar a coluna de alguma forma? Sem dúvida. É estimado e preconizado pela Organização Mundial de Saúde que o peso da mochila das crianças devem ser, no máximo, 10% do peso da própria criança. Então, se a criança, porventura, estiver carregando um peso que passe esses 10%, isso pode trazer um prejuízo para a coluna dessa criança, principalmente a longo prazo. E adultos também, no caso, de carregar um peso muito grande? Sem dúvida. Também é a mesma coisa. Vale para o adulto. A criança a gente se preocupa mais porque ela também está em fase de desenvolvimento. Né? Então, essa é a maior preocupação. Eu acho que, acima de tudo, se você está sentindo alguma dor, está sentindo algum incômodo, o brasileiro, acho que o homem principalmente, tem mania de não procurar muito médico, né? Vai no especialista, troca uma ideia, tira a dúvida. Médico não é só quando eu estou em crise, né, doutor? Se eu estou sentindo algum incômodo, eu quero evitar alguma coisa, também é legal, também serve. Eu costumo dizer que a medicina com melhores resultados é a medicina preventiva. Né? Se você puder prevenir algo de pior, muito melhor do que tratar quando esse mal já está instalado e você tem que contornar das suas maneiras a resolver esse problema. Legal. Mader, a gente está chegando ao final do programa. Obrigado pela participação, espero que tenha gostado. Obrigado. E se tiver algum contato para passar também, fica à vontade. Obrigado aí, Evandro, mais uma vez pelo convite. Foi uma satisfação enorme participar do programa. E eu gostaria de passar o contato da minha clínica lá na Barra, Biomais Saúde, que a gente também adota todas essas atitudes comportamentais em relação ao paciente, sempre promovendo a qualidade de vida, né, e o bem-estar geral dele. Legal. Obrigado mais uma vez, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Também desejo um excelente final de semana e voltamos segunda-feira, 1h10 da tarde. E daqui a pouco, 5 da tarde, tem CJC Esporte comigo de volta para falar de Libertadores. Vamos falar de Sul-Americano e Brasileirão no final de semana. Valeu, um abraço, até mais.